financeira é abordada nas escolas particulares e públicas do Brasil? Alternativa A, sim, em mais de 1.300 escolas. Alternativa B, não, essa não é uma cultura do Brasil. Alternativa C, sim, em pouco mais de 600 escolas, pois essa é uma iniciativa recente. Vai pensando aí e no final do programa você confere a resposta. Muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga, a mais uma jornada do Saldo Extra. Sempre pensando em você, na sua casa, na sua família, no seu bem-estar, e hoje estamos pensando também nos seus filhos. E se você não é pai, fique ligado, porque o assunto de hoje vai te interessar também. Você pode precisar dele, porque se é filho, e certamente vai ter interesse nesse tema quando você se tornar pai. Aliás, os conceitos que nós apresentamos aqui sempre se aplicam de alguma forma em nossa vida, que estamos na busca da felicidade financeira também. O tema de hoje é educação financeira nas escolas. Este assunto não deve interessar apenas os educadores, os professores, mas deve interessar os pais, e nós aqui no Saldo Extra estamos interessados neste assunto também. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, nós queremos convidá-la a você interagir conosco nas redes sociais. Acesse o nosso blog, novotempo.com/saldoextra, facebook.com/saldoextra e saiba das notícias aqui do Saldo Extra, seguindo-nos também no Instagram, @saldoextra, e no Twitter, @saldoextra. Para falar deste assunto tão importante que é a educação financeira para crianças, abordando essa temática dentro da educação, nós temos a alegria de receber aqui mais uma vez a profissional Fabiana Moraes. Ela já esteve conosco aqui no Saldo Extra, gentilmente aceitou o convite para estar aqui ao nosso lado mais uma vez e me permita apresentá-la se você não a conhece. A propósito, eu quero convidar você a acessar o nosso blog e ver as entrevistas que nós tivemos com a Fabiana. Foram ótimas, a razão de nós termos a convidado para estar conosco com a gente. A Fabiana é formada em Psicologia pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas, pós-graduada em Gestão Estratégica em Pessoas, Gestão Estratégica de Pessoas com ênfase em liderança organizacional. Atua como consultora de recursos humanos na SOSIC, nas seguintes áreas: recrutamento e seleção, avaliação e feedback, palestras motivacionais, treinamentos e a coaching também. Fabiana, aqui o ditado é o seguinte: se o povo gostou, voltou. Você voltou, Fabiana, porque o povo gostou muito. Bom. Recebemos um bom retorno. Está tudo bem com você? Ótimo, e melhor agora estando aqui novamente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fabiana, nós gostaríamos de dedicar um tempo agora para falar de educação financeira para crianças, mas voltado um pouquinho, ou começando este assunto sobre aquilo que está acontecendo nas escolas. O que está acontecendo hoje? Será que as nossas escolas, os educadores de uma forma geral, eles estão dando atenção ao tema de educação financeira também? Está começando a surgir esse interesse nas escolas particulares em especial. As escolas públicas estão começando. Existe até coleção de livros didáticos voltados para a educação financeira para crianças em escolas. Então, isso está sendo uma nova matéria dentro do dia a dia das crianças, e em algumas escolas começam a pensar em estruturar os seus currículos com a realidade financeira. Então, num exercício de matemática, traz a lista de supermercado, traz a questão de aplicar desconto, a questão de iniciar a cultura do poupar. Então, economizou, acumulou e ficou com um determinado saldo. Então, essas palavras estão, inclusive, entrando na rotina das crianças. Então, está deixando de ser um bicho de 7 cabeças, que já era para os pais, que dirá para as crianças. Agora, Fabiana, você falou que este assunto ele está iniciando nas escolas particulares, e nós sabemos que as escolas particulares elas oferecem uma condição de ensino melhor. Os pais, em muitos casos, têm condição de comprar alguns livros paradidáticos que abordam essa temática. Agora, vamos imaginar que tem aí um educador, um professor de uma escola pública que não tenha estes recursos. Como que um educador pode introduzir esse tema dentro da escola, mesmo que não esteja ali na grade, no currículo específico para aquela série?
Tem uma maneira muito fácil da criança aprender e que você não precisa de muito recurso. Brincar. Então, vamos brincar de ir na vendinha, vamos brincar de ir no supermercado, vamos brincar de banco. Então, a questão do manipular moedinhas, manipular notas em formato de brinquedo, mas eles terem a possibilidade de pagar, receber um troco, ou ver que o dinheiro não é suficiente, mas eu quero comprar aquela mercadoria. Então, através da brincadeira, eles vão conseguir aprender sem precisar de tanto recurso e alterar um planejamento, um currículo que eles têm que seguir por solicitação do MEC, por exemplo. Quero aproveitar e contar uma experiência, Biana, que aconteceu com a minha filha. Um dia ela chegou em casa e disse que tinha que levar algumas mercadorias para a escola, porque ia ter uma tal da feirinha da troca. E cada aluno, ela estava na primeira série, cada aluno tinha que levar alguma coisa. Eu me lembro que a gente comprou umas 2, 3 caixas de lápis borracha e ela foi para a escola. E o incentivo era que eles trocassem ali algumas mercadorias com outros alunos. E não é que ela chegou em casa com a mão cheia de moedinha e a preferência dela foi pelas moedas do que pelos outros produtos que as crianças estavam oferecendo. São pequenos exercícios, um pequeno investimento, mas que vai educando a criança, né, Fabiana? Sim, são experiências que vamos acabar proporcionando para a criança, para que ela tenha, pelo brincar, a vida adulta. Então, não só essa questão da troca. Hoje você trabalha tanto a questão do compartilhar. Então, algo que hoje você não usa e você proporciona que um amiguinho compartilhe aquele objeto com você. Aquilo que hoje não tem mais utilidade, que não serve, que você já usou, mas está em bom estado, doar. Então, se eu vou trabalhar essa questão do novo, de eu comprar algo, eu preciso abrir espaço para esse novo chegar. Então, trabalhar esses mecanismos e esses nomes com as crianças através da brincadeira. Vamos falar um pouquinho mais dessa vivência dentro da escola, porque a escola é um ambiente de aprendizado. E as crianças aprendem na escola não apenas com o professor dentro da sala de aula, mas ela aprende ali nos intervalos, no convívio com os alunos. E, às vezes, a criança se depara com uma situação social meio complicada. É o aluno que chega lá, quem sabe, com um brinquedo novo, um aparelho novo, um celular novo, e a criança meio que quer se sentir parte, ela tem aquele desejo e chega em casa pedindo para os pais. Existe uma forma da escola trabalhar isso de tal maneira que a influência, o ambiente, não seja pernicioso na educação financeira? Eu acredito que a escola tem que ser muito parceira das famílias. Então, vamos pensar que família é a primeira sociedade que a criança vive. É a família, é o meio familiar, os pais, os irmãos. Ali ela vai aprender uma série de conceitos, inclusive esse início dessa educação financeira, de que nós vamos ter pessoas que vão ter mais do que nós, pessoas que vão ter menos do que nós, como que a gente vai lidar com isso. A escola, ela oferece essa segunda sociedade, ou seja, a maior experiência é pôr em prática o que a família ensinou. Nessa segunda sociedade nós vamos colocar em prática, porque eu vou de fato conviver com esse amiguinho que chegou com esse brinquedo que pisca, fala várias línguas e fala sozinho e eu ainda não o tenho, né? Mas como é que a família trabalhou isso? Então, a escola, ela proporciona, dentro de uma questão de você compartilhar, de você emprestar, de mostrar que existem várias realidades. Porém, a família vai estruturar essa criança a saber conviver com esta realidade. Porque senão nós vamos passar uma régua e o aprendizado não vai acontecer. Eu digo isso porque nós sabemos que muitos jovens se tornam consumistas cedo e muito da influência que vem de lá. Seria uma negligência das escolas nesse aspecto também? Pode ser uma negligência pelo fato de não cuidar como é que está se constituindo esse ambiente desses alunos. Porque se nós temos aquele aluno que está o tempo todo supervalorizando o que ele traz de casa, merece uma atenção. Porque no ambiente de escola não é um ambiente para você se exibir. Então, precisa ter uma atenção de como é que as crianças estão levando e como é que a escola está lidando com esse espaço. Está dentro de uma questão natural, um vê, o outro vê, ele consegue compartilhar, ele consegue emprestar, ok, não há problema algum. Agora,
está havendo uma supervalorização, tem crianças que estão se sentindo menosprezadas por este aí precisamos pôr uma pausa. O momento disso, de dar um olhar para isso, acredito que a partir dos 8 anos já é uma idade boa, porque a criança já está numa condição de aprendizado, uma condição cognitiva de entendimento de tudo isso. Então, ela já iniciou as 4 operações básicas. Então, ela já sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir. Diferente da criança da escola de educação infantil, que também tem isso, mas de uma forma muito informal. Por quê? Ela vai brincar das vivências do adulto, ela já vai conviver, desde que a família já trabalhe isso, com essas questões de isso é muito caro, isso não pode, o papai não tem dinheiro para isso, vamos esperar, um outro dia eu compro. Então, a criança da educação infantil, nós vamos trabalhar neste diálogo. A partir de 8, 9 anos, a gente já dá uma outra condição. E pensar que a partir de uns 10 anos, a criança começar a administrar, entre aspas, uma pequena quantia, que é uma idade boa para se iniciar as famosas mesadas. Fabiana, nós sabemos que a sociedade midiática e consumista, nós podemos dizer assim, materialista, ela procura consumidores em todos os lados. Eu não sei se eu estou errado, mas me parece que esta fase da adolescência, tive essa fase com a minha filha, passou recentemente, parece que os jovens, eles são mais bombardeados. Eu não sei se é porque o jovem assimila tudo muito fácil, se é porque eles querem fazer parte. Existe alguma forma de nós protegermos os nossos filhos com respeito a este apelo tão consumista que a nossa juventude está recebendo hoje? Esse apelo é bem desafiador, né? Muito Ele desafiador. é uma concorrência desleal com as famílias. Eu acredito muito na educação que os pais fornecem. Se os pais fornecem uma estrutura para esse jovem, convivendo desde muito pequeno com esta realidade financeira da casa, com eles participando. Eu sei que toda família evita ao máximo levar a criança para fazer supermercado, porque senão você gasta 3 vezes mais. Mas naquela compra reduzida, em que você vai com uma lista pré-estabelecida, por que não levar a criança e a criança ir ticando? Para ela ter o acompanhamento de que eu fui ao supermercado e comprei apenas aqueles 10 itens que estavam na lista. Convidar a criança para ajudar para fazer a lista também, Sim, não é isso, Fabiana? também é um item. Outro item, mostrar para eles, olha, eu tenho 3 marcas, mas essa que está com etiqueta vermelha está em promoção. Sabe o que é isso? Está mais barato, então nós vamos levar essa mercadoria. Para, de repente, fez isso 2, 3 vezes, olha, então, como tem 3 produtos em promoção, tem um dinheirinho, hoje você pode escolher uma bolacha para você levar. Hoje, não é todo dia. Então, acredito muito que a forma de blindar, eu acho que é um pouco de utopia, mas pelo menos deixar este jovem mais alerta é trabalhar essa educação. Nós falamos um pouquinho sobre a responsabilidade que as escolas, elas têm dentro dessa temática, a contribuição e a colaboração que ela pode fazer. Vamos trazer isso um pouquinho para dentro de casa, um pouco mais agora. Você falou um pouquinho sobre a mesada. A gente recebe muitas perguntas sobre esse tema e gravamos um programa uma vez que um garoto perguntou assim, quando é que eu tenho direito de exigir a minha mesada? Eu queria que você falasse um pouco mais desse tema, como o pai deve trabalhar esse assunto com os filhos. Primeira coisa, essa mesada ela precisa ser estabelecida dentro de uma coerência. Há linhas que dizem que a gente tem que pensar em R$1 por semana por idade. Porque os menores, a questão da semanada, para então, em torno dos 10 anos, partir para a mesada. Eu acho que o pequeno, as crianças com menos de 10 anos, ela tem muita dificuldade nessa questão, porque se torna muito abstrato isso, ela não tem essa condição de raciocínio. Por isso, aos 10 anos, voltando naquela questão de que já tem um cognitivo mais preparado, onde os pais vão ter que ser firmes no sentido de a sua mesada é de X reais. O que isso significa? E aí parte para um concreto, mostrar no calendário.
do dia 1 ao dia 30, você vai ter esse dinheirinho. Se esse dinheiro acabar antes do dia 30, acabou. Porque é assim que funciona a vida real. Mas e se não tem um e se? Sabe que de 10 mães, 6 conseguem resistir a uma fragilidade dessa. E nesse tempo de você dar essa mesada, os presentes fora de hora estão absolutamente suspensos. Presente em data comemorativa de fato, aniversário, Dia das Crianças e Natal. Eu vi aquela boneca, ela estava querendo tanto. Agora não. Porque a mesada vai ser também um recurso para estimularmos a criança a aprender o que é poupar. Então, se ela guardar o dinheiro, se ela não gastar nesses 30 dias, quando a gente tiver 60 dias, ela vai ter mais. O maiorzinho e aquela criança que conseguiu trabalhar isso bem, a gente pode até ensinar o poupar. Se você conseguir economizar, eu vou contribuir com mais a metade. Um incentivo. Um incentivo. Para que, às vezes, algum desejo que aquela criança tenha possa ser suprido, aquilo vai servir de motivação para que ela busque outro. Eu acho que essa questão do estímulo funciona muito bem nas crianças. Muito. Né? E é também trabalhar essa questão do desejo. O desejo, a vontade, todo mundo tem. Todo mundo vê aquele objeto na vitrine e o quer. Agora, os pais, cabe a eles o exemplo. Hoje não, porque eu preciso ir no supermercado comprar a compra do mês. Um outro dia eu vou comprar aquela bolsa. A criança precisa vivenciar isso. Para que aquele brinquedo ela entenda que hoje não, porque o dinheirinho que ela tem ainda não dá. Ela precisa acumular mais. E se ela gastar, vai demorar mais tempo ainda. Então, ir trabalhando esses raciocínios com a criança. Acho que nós poderíamos também, no caso da mesada, os pais dizerem para a criança o seguinte: eu vou lhe dar a mesada, essas continhas aqui você paga com a mesada. E o papai vai lhe dar o vestuário, o papai vai lhe dar o transporte, alguma outra coisa. Mas isso aqui é com a mesada. Acabou, não tem mais. Acabou. Quem sabe fazer um link com as compras do supermercado. Sim. Você quer ir no supermercado, quer comprar alguma coisa? Então pega da sua mesada. Se você tem, leve e gasta. Se não tem, fica na listinha que o papai e a mamãe fez. Exato. Toda vez que se fala de finanças, se fala muito em planejamento. Por que não já ensinar a criança a listar com o que ela gastou aquele dinheiro? Para que ela também tenha uma noção de que neste mês gastei com 5 itens, neste mês gastei com 1. Olha, eu consegui. Como também eu gastei com 1 e acabou o dinheiro. Então, eu posso dividir esse dinheiro em 5 itens, como também pode ir tudo em um só. Agora, Fabiana, você usou uma palavra que eu acho que é fundamental na questão da educação financeira, por parte dos pais, e por que não dizer ela na escola também, a questão do exemplo. Até que ponto a maneira como os pais lidam com as finanças, esse tema do dinheiro, até que ponto isso vai influenciar na vida das crianças? Porque esse quesito dentro da relação conjugal pode ser um quesito que traga harmonia, mas pode ser também motivo de discórdias, né, Fabiana? Eu acho que isso transfere para os filhos, certo? Concordo plenamente. Até que ponto em todos? 100%. Para a criança, o que o pai e a mãe faz, pronto, é o veredito. Aquele é o certo. No jovem, você tem outros olhares, outros caminhos. O jovem se espelha muito nos amigos, em alguns ídolos. Então, isso não deixa de existir. Porque se foi trabalhado com a criança pequena, isso está lá de base emocional. Esse ídolo e esse amigo pode até ser um mecanismo de admiração e de desejo de imitação. Mas se eu tenho uma base, eu vou querer ser como os meus pais. Então, aos pais que trabalham com isso a título de conciliação, perfeito. Aqueles que é o motivo da discórdia, é hora de conversar sobre isso longe da criança. É necessário entrar num acordo para que ela entenda desde cedo de que o dinheiro é um bem, é precioso, não é fácil de adquiri-lo. E assim como é difícil adquiri-lo, ele vai embora muito fácil. Um assunto que já apareceu aqui, Fabiana, e que eu gostaria que você emitisse seu parecer, como educadora, como psicóloga também.
essa questão de remunerar por atividades feitas, remunerar por notas obtidas, por tarefas que têm que ser feitas, que precisam ser feitas em casa. Isto é positivo, é negativo? Dá para combinar as duas coisas? A remuneração financeira é negativa. Por mais que seja uma criança e pensarmos, mas seria o trabalho dela, seria a escola. Não. A escola dela é a obrigação dela. Então, remunerar a criança, porque hoje ela arrumou a cama dela, ou porque ela tirou uma nota boa, e por isso aumentar a mesada, não. Isso repercute de forma negativa, porque esse dinheiro se torna muito fácil. Ele não é ético, não misturam-se as estações. A mesada é aquele dinheirinho que ela tem porque ela efetivamente ganhou. Porque ela, enquanto criança, ela ganha do pai dela. Não vejo isso de forma positiva. Será que nós poderíamos dizer assim, a mesada faz parte do processo de educação financeira, ensinar a criança a ficar dentro dos limites, entender que dinheiro acaba, ajudá-la a poder manusear os recursos e a se tornar algo familiar para ela. Agora, já o arrumar a cama e tirar a nota da escola, isso é uma obrigação. Sim. Ou seja, é o desenvolvimento das responsabilidades. Mas e se o pai quiser dar algo mais? Eu não tenho a responsabilidade de lavar a louça. Mas se o pai disser assim, quando você lavar a louça, ou você lavar o carro do pai, e em vez de eu pagar lá na ducha, eu vou dar o dinheiro para você. Isso não seria uma forma de estimular a criança a trabalhar, uma vez que quando eu trabalho eu ganho, então eu vou ajudar? Pode ser uma forma de estimular, desde que isso seja feito com cautela. Não pode ser uma questão de que aí a criança, porque eles são muito espertos nesse sentido, então eu vou querer fazer para eu ganhar mais e mais e mais e mais. Então isso tem que ser dosado. E tem que ser combinado, né? Eu citei o exemplo do carro. O pai está acostumado a lavar o carro. Filhão, vamos lavar o carro, ajuda o papai a lavar o carro. Sim. E olha, você lavou o carro, aqui está uma gratificação que eu ia dar lá fora para você. Acho que se for uma coisa combinada, pode ser construtiva, certo? Exatamente. E até você dando esse exemplo, me ocorreu um outro, voltando nessa experiência deles sobre o aspecto financeiro, oportunizar da criança também pagar. Ela dar a nota para um vendedor, ela dar o cartão para o vendedor, ela ter essa prática, até para ela entender que naquele cartão que aparentemente não tem valor, se você fizer algo errado, acaba o dinheiro. Porque hoje a gente tem também esse viés de você trabalhar esse dinheiro que não é mais de papel. E como você diria sobre o envolvimento da criança nas finanças da casa? Tem conta de luz para pagar, tem conta de energia, tem a conta de água, tem as despesas com alimentação. Fale um pouco desse envolvimento, desse engajamento da criança na questão da busca da estabilidade financeira. Esse envolvimento é no que ela participa a título de ver essas conversas, ver que está sendo feito um planejamento, está sendo calculado. Estamos em tempos de economia de água, de luz. Então, não adianta eu só economizar a espécie do dinheiro. Eu preciso de um recurso natural chamado água. Vai acabar. Então, não é só isso. É o banho rápido, é escovar o dente com a torneira fechada. As crianças têm que conhecer os limites, né? Exatamente. Então, a criança participar de que agora a gente vai levantar as contas que chegaram, o dinheiro que se tem. Isso estou falando crianças a partir de 10 anos. Antes disso, eles não têm essa condição. Eles verem esse planejamento, até para eles escutarem esse processo. Olha, esse mês nós vamos ter que segurar um pouco, porque o papai tem uma loja, a venda foi baixa, então a entrada foi menor. Então, esse mês a gente não vai no cinema. Nós só vamos fazer passeios gratuitos. Eu não deixei de passear com meu filho. Eu mostrei para ele que há uma outra opção. E você diria que planos para usufruir dessas economias são válidos também, né? Sem dúvida. Até porque a gente tem que motivar de que algo mais, algo melhor, eu vou conseguir lá na frente. Mas se eu fizer a receita agora no presente. Fabiana, muito obrigado. O tema passou assim muito rápido. Fica a consciência de que nós precisamos preparar cidadãos com responsabilidade no consumo. Longe do consumismo, mas tendo uma vida responsável, cumpridor das suas obrigações e que saibam lidar com o dinheiro com responsabilidade. Eu acho que esse é um bom caminho, né, Fabiana? Com certeza. Vamos criar bons cidadãos.
Fabiana, muito obrigado. Eu espero que nós agradeço. possamos encontrar aqui outras vezes. Com certeza. O texto que eu escolhi para concluir as nossas considerações aqui com a Fabiana hoje, ele é um texto muito precioso. E é um texto que fala você, querido pai, querida mãe. Nós vimos aqui a Fabiana falar sobre exemplos, sobre envolvimento, motivar os nossos filhos, dialogar com eles, explicar para eles os limites. E qual será o resultado de tudo isto? A Bíblia nos diz. Provérbios, capítulo 22, no verso 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Faça isso em tudo na vida, nas relações, no cuidado da saúde, na questão do estudo, do desenvolvimento pessoal, mas faça também na questão financeira. Aos educadores nas escolas, lembrem da responsabilidade que também foi confiada por Deus. Vocês estão ajudando a construir a sociedade. Unam-se com os pais, com as famílias, para que nós criemos uma sociedade mais justa, uma sociedade em que as pessoas sejam felizes e vivam com dignidade. Fica aí o desafio, querido pai, querida mãe e educador. Vamos juntos nos enganjar nessa tarefa. Esta é uma consciência que nós devemos ter, que nos foi confiada por Deus. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. A educação financeira é abordada nas escolas particulares e públicas do Brasil? Se você respondeu a alternativa A, você acertou. A educação financeira já é realidade em diversas escolas brasileiras. Apenas em 2014, mais de 1.300 escolas públicas e particulares em 20 estados brasileiros adotaram um programa de materiais didáticos e metodologia própria para abordar o tema com crianças, jovens e adultos. O Quiz do Saldo fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!